Eu tenho uma pergunta. A sua fé agrada a Deus? A fé sem obras é morta. Uma fé sem ação, ela não é verdadeira. Foi o apóstolo Tiago que diz: eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Uma fé que agrada a Deus, ela se movimenta, ela age, ela se expõe, ela assume riscos, de tal maneira que se Deus não fizer, se Deus não agir, nós estaremos em apuros. Se a gente continuar lendo o 2º capítulo da epístola, da carta de Tiago, ele vai dizer: olha, não é sobre crer, porque crer até os demônios creem, eles creem e estremecem, eles tremem. Então a questão não é ter fé aqui na celebração de domingo à noite, mas sim uma fé para viver todos os dias da nossa vida de tal maneira que Jesus seja glorificado através de você. A sua fé agrada a Deus? Como são suas orações? Você só ora por coisas mais fáceis e nunca tem grandes expectativas porque não quer ficar frustrado caso de Deus não responder? Se você age assim, a sua fé não agrada a Deus. Alguém já disse, não sei o quanto você vai concordar com isso, mas a frase é a seguinte: se os teus planos não te põem medo, eles afrontam a grandeza de Deus, porque Deus te criou de uma forma muito especial. Aleluia. A sua fé agrada a Deus. Na semana passada nós falamos sobre uma visão elevada de Deus e uma visão diminuída, apequenada de Deus, e um Deus menos importante. Porque se a visão sobre Deus for menor, onde não há o devido respeito, a honra, o temor, isso faz com que a pessoa trate a palavra de Deus sem seriedade, que brinque com o pecado, que até mesmo sabe qual é o certo para agir, mas faz aquilo que dá na cabeça. Mas quem mantém o essencial, quem já entendeu a grandeza de Deus, quem é Ele? Ele é o meu Senhor e Salvador, o Rei de todo o universo, Deus Todo-Poderoso. Quem já entendeu isso, leva a palavra de Deus a sério, se arrepende rapidamente dos seus pecados e pede o perdão de Deus, obedece a Deus com reverência, custe o que custar. Pastor, por que a visão de Deus é tão importante? Porque a força da sua fé é um reflexo da sua visão de Deus. Se você crê num Pai amoroso que pode todas as coisas, sua fé é forte. Meu Pai vai fazer para mim. Se Ele prometeu, fica tranquilo. Quando você tem uma visão de um Deus elevado, você tem uma fé grande, uma fé crescente. Mas para você Deus está um pouco distante, numa posição não tão importante na sua vida. Isso te leva a ter uma fé condicional, uma fé estagnada, uma fé segura, uma fé que pouco se arrisca. A pergunta é: sua fé agrada a Deus ou é uma fé condicional? Como assim? A fé condicional é aquela fé que diz: Senhor, eu confiarei em Ti, até que o Senhor faça aquilo que eu acho que o Senhor deveria fazer. E se Deus não faz o que queremos, nós não nos sentimos apenas decepcionados, mas muitas vezes nos sentimos traídos. Isso não é uma fé verdadeira, isso é querer ter o controle da situação. Você orou, Deus não respondeu, então você fica chateado. Sabe, isso é porque você está colocando a sua fé no resultado do que Deus pode fazer, e não a sua fé em Deus, que sabe o que é melhor para a sua vida. Ter uma fé que agrada a Deus significa confiar em Deus, mesmo que Ele não faça aquilo que estamos pedindo. Eu disse que existe uma fé que está estagnada, ela não está morta, mas ela parou de crescer. É fé de alguém que até vem na celebração, às vezes levanta a mão no louvor, às vezes até ainda serve na igreja, mas dia a dia sua paixão por Deus está diminuindo. Lhe falta um senso de urgência espiritual, a fome espiritual já não existe mais. Você está atravessando um fastio espiritual, e esse é um lugar muito perigoso para estar, um lugar onde a fé está estagnada, porque tudo aquilo que não cresce por fim acaba diminuindo e até mesmo morrendo. Sua fé agrada a Deus? A força da sua fé é um reflexo da sua visão de Deus. Se a visão de Deus é pequena, a fé se torna conveniente,
a fé fica estagnada e a fé se torna segura. Uma fé segura evita riscos, se recusa a se arriscar. Uma fé cautelosa, na verdade, é uma forma de proteção de viver. Porque daqui a pouco você vai se pegar orando e dizendo: Deus, eu espero que o Senhor faça isso, mas não tenho certeza que o Senhor não vai fazer. Então, se o Senhor não for fazer isso, a pessoa começa a dar ideias para Deus, dar dicas para Deus não ficar mal na foto. Uma fé cautelosa sempre oferece uma sugestão menos arriscada para Deus, mas uma fé, para quem tem uma fé ousada, não existe plano B. Parece impossível aos nossos olhos, mas se Deus prometeu, Ele vai fazer. Ei, uma fé que não custa nada, é uma fé que não realiza nada. Que a nossa visão da grandeza de Deus cresça cada dia mais. Ele pode tudo, Ele tem todo o poder, Ele nos ama muito, Ele tem planos a nosso respeito, e que o nosso objetivo seja viver pela fé e não por aquilo que nós estamos vendo, porque é possível que a gente tenha até fé em Deus, mas é uma fé tão segura, e a gente acha que vai resolver. Ei, não é possível ter uma fé que evita riscos e ainda agradar a Deus. Tenha uma fé ousada em nome de Jesus. Creia que tudo é possível pelo poder do nome de Jesus. Na nossa história, o oficial romano arrancou um uau de Jesus. Aquele homem disse para Jesus: fala uma palavra e meu servo será curado. Lucas 7:9, o texto diz: ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Como eu gostaria que Jesus dissesse isso a meu respeito e a teu respeito. Olha, tem um povo que confia em mim lá em Itajaí, mas igual aquele povo da Comágape, uau, eu fico admirado com a fé que eles têm. Eles ouvem algo no culto de domingo e saem dizendo a semana inteira: Deus falou, Deus vai fazer. Deus falou, Deus vai fazer. Deus falou, Deus vai fazer. Deus liberou uma palavra, Deus vai realizar. Essa é uma boa hora para você e eu orarmos e dizermos: Jesus, eu creio no teu poder. Eu sei que o Senhor liberar uma palavra sobre o meu corpo, ele receberá saúde. Jesus, eu creio no teu poder. Se o Senhor liberar uma palavra, o meu relacionamento será restaurado, as minhas finanças vão entrar num ciclo de prosperidade. Senhor, eu creio no teu poder. Se o Senhor liberar uma palavra, eu sei que eu vou viver o melhor tempo da minha vida até aqui, em nome de Jesus. Sabe o que é melhor ainda? É que eu já falei, tem 8.000 promessas. Nós precisamos tomar aquilo que Paulo apóstolo falou. Ele disse: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós cremos, e também por isso falamos. Nós já temos a palavra de Deus liberada. Mais do que a palavra liberada, Deus tem alguns nomes na Bíblia que mostram o seu caráter, a sua forma de atuação. Um deles é Jeová Rafá. Sabe o que significa? Eu sou o Senhor que te sara. Sabe o que significa o nome Rafael? O Senhor que te sara. É tão poderoso porque nosso filho com 10 anos hoje, 2024, 2025, teve 18 ciclos a cada 30 dias de amidalite por repetição. E chegava a hora que eu não orava mais, eu só dizia: Rafael. Jesus, Rafael. Eu sabia o que eu estava dizendo. Jesus, Tu és o Senhor que nos sara. Tu és o Senhor que nos cura. Quem sabe você vai passar o dia amanhã olhando para o seu corpo, para suas doenças, para suas enfermidades, e lembrando e dizendo: Tu és Jeová Rafá na minha vida. Tu és Jeová Rafá na minha vida. Para alguns de vocês, você vai olhar e vai dizer: Tu és Jeová Jiré. Que é isso, pastor? O Senhor provedor, aquele que provê o que precisa para a hora certa. O Deus que aos 49 do segundo tempo, quando a gente acha que não vai dar conta, que não vai honrar o compromisso, algum milagre acontece, uma movimentação dos céus, muitas vezes invisível aos nossos olhos. Ele continua sendo Jeová Jiré, o Deus da provisão. Jeová Jiré, Jeová Jiré, Jeová Jiré. Ele é também conhecido como Jeová Shalom. Sabe o que significa? Ele é a nossa paz. Para um coração agitado, está na hora de começar a clamar, gritar e dizer: Jeová Shalom,
seja Jeová Shalom sobre a minha vida, seja Jeová Shalom sobre mim. Ele é Jeová Raá. O salmista sabia disso, foi o salmista que o chamou dessa forma: o Senhor é o meu pastor, Jeová Raá, Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, e por Ele ser o meu pastor, nada vai me faltar. Está na hora de nós clamar a Deus pelo nome que Ele carrega, ao nome do Senhor, Jeová Tsidkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Um dos nomes de Jesus, quando Ele é apresentado, Jesus, seu nome será Emanuel. Por que você sorri, fala desse jeitinho aí? Porque o próprio texto bíblico diz: Deus conosco. Deus sempre presente nas horas da angústia. Nossa fé não está estagnada, nossa fé não está morta, nossa fé não é condicional, nossa fé não se enquadra em nenhuma dessas situações. A nossa fé está viva e ativa num Deus que pode todas as coisas, num Deus que é Jeová Jiré, num Deus que é Jeová Ravá, num Deus que é Jeová Shalom, num Deus que é Emanuel. Ei, confie de verdade, clame por Jesus, chame o nome de Deus que você mais precisa, apresente a sua causa para Ele, confie de verdade, porque isso é essencial para a minha vida e para a sua vida.